Somos usualmente sensíveis às expectativas que as outras pessoas têm de nós mesmos. Isso é relativamente normal, já que, enquanto sozinhos, somos capazes de muito pouco. Nós, seres humanos, só conseguimos sobreviver durante a história justamente porque nos constituímos em sociedade. Sentimentos como honra e vergonha surgiram a partir do surgimento das civilizações, e quando nos tornamos conscientes disso, logo se instaurou um desejo de se valer como um membro apto da sociedade, como alguém capaz de agir nela, e por meio disso tomar parte de alguns privilégios da sociedade, como frequentar lugares mais restritos, conhecer pessoas importantes, ter uma vida mais privilegiada, etc. Sim, por mais que negamos, nos importamos com a opinião dos outros sobre nós mesmos. A gente pode não se importar com a opinião de alguns, mas em alguma medida queremos sim demonstrar valor para outros. Em tudo que fazemos ou deixamos de fazer, a opinião alheia é considerada antes de quase todo o resto. E já que não temos controle sobre aquilo que outros pensam sobre nós, ela é também a fonte de muitas das nossas angústias e aflições. Bom, esse modo de nos apresentarmos para os outros, de estarmos diante das outras pessoas, é o que o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung denominou de persona, uma espécie de máscara social. A persona é uma parte da nossa personalidade que está relacionada com os papéis que nós desempenhamos na sociedade. Na multidão, muitas vezes somos tomados por uma atitude coletiva e, de certo modo, abrimos mão de uma parte do nosso eu para poder se identificar com um determinado grupo. Para nos relacionarmos com as pessoas no trabalho, na família ou na escola, começamos a representar estereótipos culturais, em vez de assumirmos toda a nossa autenticidade. Isso tudo faz parte da nossa persona. Só que essas características da persona não são nada anormais e muito menos doentias. Nosso ego, isto é, o eu, o centro de consciência das nossas percepções, dos nossos sentimentos, dos nossos atos, em alguma medida sempre vai se identificar com a persona. A persona vai formar uma espécie de capacete envolvendo o lado do ego que se defronta com o mundo social. O ego é permeável à influência de forças exteriores. Aprendemos os nossos nomes, quem somos, o que gostamos, através das influências vindas de fora. Tais influências penetram no ego e ele se identifica com o conteúdo de fora. Por exemplo, com os nossos nomes, como eu já havia falado, que foram dados por outras pessoas que não nós mesmos. Então, de certa maneira, somos dependentes da persona para poder formar nossa identidade e senso de realidade e até de afinidade com o grupo a que pertencemos. É o que escreve Ortega y Gasset no seu livro O que é Filosofia? O eu se dá por mim e pelo mundo. Mas agora, existe, de fato, um estado anormal da persona, de tal maneira que fica difícil saber quem é o ego e quem é a persona. São aqueles casos em que o ego é moldado por exigências emocionais para poder passar uma sensação de conforto. Por exemplo, quando uma pessoa é extremamente enérgica na vida pública, comunicador, todo sorrisos, cordial, extrovertido, que não se curva diante de qualquer coisa e sabe manter a posição, mas, chegando em casa, se mostra distante da família, fica carrancudo, responde de maneira monóloga, não fala com os filhos e esconde sua indiferença fazendo qualquer outra coisa. Nesses casos, é o caráter e não a persona que está se ajustando às situações e circunstâncias externas, e a terapia pode ajudar a identificar as causas dessa falha no caráter. No entanto, tirando esse estado anormal da persona, influenciada pelo caráter, Jung reforça que determinados ambientes, como na família, no trabalho, na escola, requerem sim que as pessoas assumam atitudes específicas, isto é, uma orientação a fim de atingir um dado resultado satisfatório. E quanto mais uma atitude for bem sucedida, isto é, quanto mais ela conseguir atender às exigências do meio e conseguir proteger o ego, mais habitual ela se torna. Só que, por mais que essas atitudes funcionem, o ego corre o risco de se identificar totalmente com elas, ou seja, a pessoa passa a se identificar com aquilo que ela está demonstrando para os outros. É daí que surge a preocupação excessiva com o que os outros estão pensando de nós mesmos. Nosso ego fica sem saída e é tomado pela persona de uma maneira negativa. A ostentação, a vaidade e o luxo nascem justamente dessa super identificação com a persona. E toda a autoestima da pessoa depende da opinião alheia. Quanto mais prestigioso for o nosso papel na sociedade, mais forte é a tendência de se identificar com ele. E essa identificação com o papel é motivado pela ambição e pela aspiração
aceitação social. Se formos eleitos juízes, médico, cirurgião ou qualquer cargo importante do governo, junto com eles vem um enorme valor associado. E à medida que o valor social aumenta, a vergonha sentida quando fazemos algo em discordância com a persona adotada também aumenta. A vergonha está diretamente ligada com uma outra parte da nossa psique que Jung denominou de sombra. A sombra é caracterizada pelos aspectos da nossa personalidade que preferimos esquecer. Quaisquer partes da personalidade que normalmente pertenceriam ao ego se estivessem integradas, mas pelo contrário foram suprimidas, isto é, eliminadas por alguma dissonância emocional que nos causaria muita aflição, caem justamente na sombra. A sombra é aquela parte da nossa psique que não é diretamente acessível para nós. Pouca coisa da sombra consegue se infiltrar no ego, justamente porque as defesas do ego geralmente são bastante eficazes e impedem que as coisas desagradáveis nos causem impacto. Já que a sombra não é diretamente acessível pelo ego, ela é constantemente projetada nas outras pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa se sente irritada pelo egoísmo de uma outra, essa reação pode ser um sinal de que está sendo projetado um elemento da sombra. Quando ficamos conscientes da nossa sombra, nós conseguimos perceber tendências e impulsos que negamos existir em nós mesmos, mas que conseguimos ver perfeitamente nos outros. Em geral, o egoísmo, a negligência, as fantasias eróticas, as intrigas, a covardia, o amor excessivo pelo dinheiro, tudo que negamos em nós mesmos, porque seria doloroso demais para poder admitir, já que estamos tentando seguir o papel da persona, é visto com mais clareza quando projetado nos outros. Esta é a sombra, aquela parte da nossa personalidade que tentamos esconder, mas que está tão presente em nossa vida que opera de maneira inconsciente, sem a nossa percepção. De forma geral, a persona e a sombra são duas partes opostas da psique, e no entanto, são extremamente ligadas entre si. O ego consegue se identificar muito mais facilmente com a persona do que com a sombra. A persona, por ser responsável pela nossa adaptação ao meio, consegue tanto esconder quanto revelar pensamentos e sentimentos conscientes de um indivíduo aos outros. É como o nome já diz, é uma máscara social que tenta nos privar de qualquer infortúnio e faz com que as interações sociais transcorram mais facilmente, atenuando aquelas circunstâncias que nos causariam constrangimento. Já a sombra é uma espécie de antipessoa. Ela quer o que a persona não permite. Por exemplo, você já sentiu vontade de falar algo totalmente contrário àquilo que você realmente disse para uma outra pessoa, mas você não o fez para poder manter o código de boa vizinhança? Pois bem, aquilo que você disse faz parte da sua persona, mas aquilo que você realmente queria dizer faz parte da sua sombra. Entendeu a diferença? Dessa forma, quando surge em nós o sentimento de vergonha, quando estamos extremamente identificados com a persona, essa vergonha na verdade é a realização da sombra na personalidade, que nos leva a um sentimento de impureza, porque não conseguimos integrar no ego aquela parte em nós que não é motivo de orgulho, pois seria visto pelos outros com maus olhares. Da mesma maneira, sentir-se agressivo, invejoso e detestável também são sentimentos que nos causam vergonha, e por isso mesmo tentamos aliviar nossa aflição, ou negando eles em nós mesmos, ou acusando os outros de serem isso que nós estamos sentindo. Só que, no geral, todos temos esses sentimentos justamente porque somos seres humanos, e frequentemente o conteúdo da sombra não é maligno, é só sentido como se fosse por causa da vergonha em virtude da sua não conformidade com a persona. A persona vai justamente rejeitar o que a sombra quer que o ego perceba. Então, Jung diz que um passo para nos sentirmos mais completos é perceber esses conflitos e integrá-los no ego, isto é, torná-los conscientes, sem tentar projetá-los a todo instante ou negar que esses sentimentos desagradáveis não somos nós que estamos sentindo. Pelo fato da sombra e da persona serem dois polos opostos que são mantidos sob tensão, uma solução satisfatória poderá surgir justamente da sua integração. A sombra só se torna hostil quando é ignorada ou incompreendida. Em todo caso, a terapia vai te auxiliar muito a perceber os meios pelos quais a persona e a sombra se manifestam na sua vida.